Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Bom dia, meus amados, mais um domingo, mais uma oportunidade que temos de compartilhar a palavra de Deus, de falar um pouquinho daquilo que nos traz segurança, esperança, alegria ao coração. Nessa manhã de domingo, eu gostaria de convidar você para acompanhar a leitura num texto que fica no Evangelho de João, capítulo 14. É uma leitura um pouco longa, eu peço a sua atenção a ouvir essa leitura, mas é uma leitura agradável, que abençoa e tem coisas maravilhosas para a nossa vida.
Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo-vos a paz, a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Amém, meus queridos. Meus amados, essa palavra, Evangelho de João, capítulo 14, ela se dá no momento, um dos momentos finais de Jesus com seus discípulos.
né? Os discípulos estavam reunidos com Jesus, Jesus conversando com eles. E é muito interessante, de João 13 em diante, né? Tem essa palavra de Cristo, esse momento que Jesus senta ali com os discípulos para dar as últimas instruções, para dar aqueles últimos ensinamentos para os seus discípulos, para aqueles que caminharam com ele durante tanto tempo. E é interessante que Jesus sabia que estava se aproximando da morte, Jesus sabia que o seu momento ali, junto aos discípulos, né, estava se findando, ele estava prestes a partir para uma outra etapa daquele plano de Deus para a vida dele, mas mesmo assim ele gasta tempo com os discípulos para ensiná-los, para revelar a eles a vontade de Deus e para trazer para eles, né, algumas convicções, algumas certezas, algumas questões importantes para o andar e para o viver deles sem Jesus. Mas algo importante a gente pensar aqui, né? Imagina só a vida dos discípulos andando com Jesus durante um certo tempo, aprendendo de Jesus, sendo guiados por Jesus, sendo conduzidos à fé, sendo conduzidos a um caminho por Jesus, e de repente Jesus começa a trabalhar e falar com eles sobre questões de morte, de findar-se, de partir dessa vida, né, de partir de junto deles para uma outra caminhada. Imagina só como é que fica o coração deles. Porque toda a segurança daqueles discípulos, daqueles seguidores, estava em Jesus. Toda a convicção daquilo que eles estavam fazendo, do chamado deles, né, todo aquele abandonar coisas para seguir um homem, parecia que naquele momento ali estava se perdendo. Mas Jesus traz paz ao coração deles, quer trazer tranquilidade ao coração deles nessas palavras ali. E por que é importante olharmos para esse texto? Porque ele nos ensina também para o nosso próprio coração. Porque o segredo da nossa vida, da nossa caminhada, e o segredo de termos um coração capaz de enfrentar desafios e lutas na vida, e o segredo da gente poder ter tranquilidade no nosso caminho, mesmo em meio a tribulações, se encontra na pessoa de Jesus. Jesus é o cerne de todas as coisas, Jesus é o centro, Jesus é a base, Jesus é o fundamento que faz com que a nossa vida cristã caminhe na direção certa, com os sentimentos certos. Então Jesus, no amor que ele tinha por aqueles discípulos, ele traz uma palavra para eles que inicia dizendo o seguinte: olha, não se preocupem, não se perturbem, que o coração de vocês não fique angustiado, não fique temeroso. Né? Jesus começa dizendo aqui em João 14, não se perturbe o coração de vocês, não fiquem atemorizados, não fiquem assustados, não fiquem preocupados. Jesus está dizendo para eles, olha, calma no coração, calma no coração. E o que Jesus traz aos discípulos, né? Porque é claro, amado, Jesus com toda a autoridade dele, né, simplesmente uma palavra dele dizendo, olha, não se perturbe, já deveria gerar no nosso coração descanso. Porque olhar para Jesus, confiar em Jesus, é exatamente essa questão, essa ideia do seguinte, olha, ele é meu Senhor, ele é meu mestre, e o que ele está dizendo, né? O que ele está dizendo, o que ele está falando é algo que, de certa forma, tem que me trazer segurança, mesmo que eu não conheça o futuro, mesmo que eu desconheça aquilo que ele tem para me dar na minha jornada, na minha caminhada. Nós, simplesmente com essa palavra, olha, não se perturbe o coração de vocês, os discípulos já deveriam ter seu coração descansado. E nós, que seguimos Jesus hoje, deveríamos ter o nosso coração descansado. Mas Jesus sabe, né, da questão do coração do homem, sabe da pecaminosidade que envolve o homem, traz insegurança, traz medo, traz temor. Então Jesus traz essa palavra para eles, olha, não fiquem perturbados, não tenham medo, não se perturbe o coração de vocês. E Jesus traz isso com algumas questões para que eles possam ter a mente e o coração focados na vida, para que encontrem realmente esse descanso no coração. E Jesus traz primeiro aqui uma promessa para eles, uma palavra que deveria estar na mente deles
enquanto Jesus, no tempo em que Jesus já não estivesse mais com eles. E essa promessa envolve o futuro daqueles discípulos e o futuro de todos aqueles que creem em Jesus na caminhada hoje e que virão a crer ainda. Jesus diz assim, olha, não perturbe o coração de vocês. Creiam no Pai, creiam em mim. Depositem a fé de vocês. Depositem a fé. Olhem com fé para o Pai, olhem para mim. Creiam. Creiam de fato. O chamado de Jesus aos discípulos e a nós é creiam. Nós precisamos ter fé na nossa caminhada, de fato, de verdade. Não religiosidade. Fé em Jesus. Fé na pessoa de Jesus. Porque Jesus é a melhor coisa. Jesus é o maior presente. Jesus é a maior bênção para a nossa vida. E o que Jesus está chamando a atenção daqueles discípulos é: olhem para mim, creiam em mim. Creiam no Pai, creiam em mim. E aí Jesus traz essa promessa. Olha só. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Outra tradução, muitas moradas, né? E eu estou indo para lá preparar um lugar para vocês. Então Jesus está dizendo para eles, olha, eu vou deixar vocês aqui. Eu vou deixar. Mas descansa é o seguinte, eu estou indo para lá, para junto do Pai, e lá tem muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. E mais do que isso, né? E Jesus fala aqui no verso 3, porque no verso 2 ele diz isso, que há aposentos e ele vai preparar. E no verso 3 ele diz, e quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim. Ou seja, Jesus está dizendo para eles, olha, apesar de eu estar me preparando para ir embora, apesar de eu estar deixando vocês, não fique com o coração perturbado, não fiquem temerosos, porque eu estou indo preparar um lugar para vocês. E depois que eu preparar um lugar para vocês, depois que tiver tudo certo, eu vou voltar. E eu vou levar vocês para mim. Olha só, essa é uma segurança que deve caminhar no nosso coração. Jesus quer que a gente descanse nas suas promessas. E essa, de forma especial e maravilhosa, é a promessa de que viveremos com Ele. Então, todo aquele que crê em Cristo tem que ter essa segurança no coração. E se você não crê em Cristo, precisa olhar para Jesus, porque só nele nós temos essa certeza, pela fé, de que um dia vamos morar com Jesus, num lugar melhor do que este que vivemos hoje, porque carrega as marcas do pecado. Então Jesus diz para eles, eu vou, mas olha, não fique coração perturbado. Descansa que eu vou preparar um lugar e depois que eu preparar um lugar eu volto e vou levar vocês comigo. É isso a palavra de Jesus para o coração daqueles discípulos. Então olha só, né, Jesus poderia dizer, como eu falei, né, ficar só assim, não se perturbe o coração de vocês, já deveria ser suficiente. Porque quem conhecia Jesus, quem andava com Jesus, deveria saber isso. Descansar nele, porque já tinha visto grandes coisas dele. E ouvido tudo que ele tinha ensinado já. Mas mais do que Jesus traz uma palavra para confortar o coração deles. Traz uma promessa dizendo, eu vou preparar um lugar e volto para pegar vocês depois. Então descansem nisso. Confiem nisso, creiam em mim. E aí Jesus falou, olha, eu estou, né? Vocês sabem o caminho para onde eu vou. E é tão interessante, né? A incredulidade que envolve o coração, né, nosso coração, que somos pecadores, dos discípulos também. Às vezes a gente caminha com Jesus, anda com Jesus e deixa de perceber algumas coisas em Cristo, né? Deixa de observar algumas coisas em Jesus. E aí Jesus fala assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E sabe qual que é a pergunta de Tomé? Senhor, não sabemos para onde vais, né? Como então podemos saber o caminho? Ou seja, tudo que Jesus caminhou, tudo que Jesus mostrou para eles na jornada sobre Deus, sobre o Pai, sobre a vida que há nele com o Senhor, ele mostrou ali e eles não perceberam. E Tomé pergunta, como é que a gente vai saber o caminho? E aí Jesus responde, né? Por isso que é interessante, a resposta para a nossa vida é Jesus, sempre foi. Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu sou Jesus. Quando fala do caminho, está dizendo eu mesmo. Vocês conhecem o caminho. Eu sou o caminho.
E não só o caminho, eu sou a verdade. E mais do que tudo isso, eu sou a vida. Ou seja, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém se junta ao Pai, ninguém tem vida com o Pai, ninguém tem eternidade com o Pai, ninguém tem relacionamento profundo, íntimo, sincero e verdadeiro com o Pai, se não for por Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém se achega a Deus sem Jesus. Essa é a grande verdade. O Deus único e verdadeiro que as Escrituras revelam, nos ensinam, é único só, e ninguém vai a esse Deus se não for por Jesus. E o que Jesus está dizendo para eles é: eu sou o caminho. Vocês sabem quem eu sou. Vocês caminham comigo, eu sou o caminho. Mas Jesus chama a atenção deles, né? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto, verso 7. E aí vem outra questão, né, daquela incredulidade, da falta de percepção ao caminhar com Jesus. Né? Agora não Tomé, mas Filipe. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Tá bom? O senhor está falando coisas aí de ir embora, de outros de caminhos, tá? Mas mostra o Pai pra gente já basta, isso é suficiente. Queremos é Deus, queremos é o Pai. E aí Jesus traz essa palavra, né? Vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus chama a atenção de Filipe ali, né? É lógico que serve aos outros discípulos e serve a nós, né? Porque Jesus é tão interessante, porque Jesus não é simplesmente o caminho que leva ao Pai, mas Ele mesmo é quem revela o Pai, porque Ele e o Pai, né, como João mesmo diz no outro texto, são um, né? Ele e o Pai são um, Ele mostra o Pai. Ele revela o Pai, ou seja, conhecer Deus envolve conhecer Jesus. Saber quem é Deus envolve saber quem é Jesus. E é por isso que é importante hoje nós olharmos para as Escrituras e olharmos para a vida de Jesus aqui nos Evangelhos e aquilo que é revelado sobre Jesus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sobre a pessoa de Cristo, conhecê-lo. É interessante porque quando eu conheço Jesus, me aproximo de Jesus, eu me aproximo do Pai, porque Ele revela o Pai de fato para mim. Porque há um conhecimento de Deus no mundo, na criação, é claro, já falamos sobre isso em outro momento. Há um conhecimento de Deus. Mas o conhecimento da vida em Deus depende de Jesus. E Jesus revela a Deus dessa forma. Intimamente, no relacionamento e na vida com Ele. Então, olha só, é importante olharmos para Jesus. Jesus está dizendo para aqueles discípulos e diz para nós: não fique coração perturbado, não fique temerosos, guarde o coração de vocês nessa questão, creiam em mim e creiam naquilo que eu estou dizendo. Vou preparar um lugar para vocês, vou preparar uma morada e depois eu volto e levo vocês. E mais do que isso, agora entendam uma coisa: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, então ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então mantenham um olhar em mim. E mais do que isso, olha só, você quer conhecer Deus? Você quer ter vida com Deus? Quer ter relacionamento com Deus? Perceba uma coisa: eu revelo o Pai. Então olhe para mim. Perceba. Então se aproxime de Cristo, queridos. Se aproxime da palavra do Evangelho, olhe para Jesus, que você vai encontrar o Pai nele. Porque Ele revela o Pai. Ele revela o Pai. Então as palavras de Jesus chegaram àqueles discípulos para trazer exatamente conforto e direção para a mente e coração deles. Mas Jesus traz algo assim que poderíamos dizer que é um desafio, é um caminho para a nossa vida. Jesus traz a nós algo, né, após se revelar, após mostrar aqui essas verdades sobre ele, né, o que ele está fazendo, o que ele está preparando para nós e quem ele é. De fato, Jesus coloca uma coisa interessante para a nossa vida, para a nossa caminhada. Jesus fala assim: olha, se vocês me amam, certo? Jesus fala do relacionamento deles agora. Se vocês me amam,
guardem os meus mandamentos. Então Jesus, olha só, porque tudo está nele. Ele prepara o lugar, ele é o caminho, ele revela o Pai. E as palavras dele devem ser obedecidas por nós. Né? Se vocês me amam, verso 15, obedecerão os meus mandamentos. Então Jesus deixa aqueles discípulos e deixa a nós nessa caminhada um desafio, ou melhor, uma ordem, uma direção para a nossa vida que nós devemos obedecê-lo. E Jesus vincula essa obediência a um amor. Ou seja, vocês me amam, por isso que há algo interessante hoje nesse mundo. É lógico, nós não somos salvos pelas obras. Tá? Já dissemos isso várias vezes. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nós cremos numa fé reformada que temos, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Baseado nas Escrituras, certo? Não somos a igreja perfeita, mas perfeito é o nosso Deus e a sua palavra é rica, verdadeira e perfeita para a nossa vida. Então, nós cremos pela palavra que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é o caminho, né? Ele nos leva ao Pai, não o que nós fazemos. Mas há uma jornada para nós quando conhecemos Jesus. Jesus diz assim, olha, se você me ama de fato, se você tem relacionamento comigo de fato, isso é percebido na sua obediência. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama obedece aquilo que eu disse, aquilo que eu mandei fazer, aquilo que eu deixei como caminho e jornada. Então Jesus chama a atenção daqueles discípulos, mais uma vez, a olharem para ele, mas agora no contexto que, olha, o que eu falei, o que eu deixei como mandamento, o que eu deixei como caminho para vocês seguirem, viverem e andarem, obedeçam, andem nisso. Porque essa é a maior expressão de um amor verdadeiro por mim. Se você me ama, você me obedece. Então, olha só. Jesus está dizendo, ao mesmo tempo que ele está trazendo conforto ao coração, Jesus está trazendo ali uma direção para o coração daqueles seus discípulos, falando dessas promessas e falando do caminho que ele é e da revelação de Deus que está nele. Jesus chama a atenção dos discípulos para obedecerem a ele. E Jesus diz, olha, a obediência é o caminho do amor. Se você me ama, você me obedece. Se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Mas olha só o que é interessante e importante nisso. Né? Porque essa palavra é de conforto. É quando às vezes a gente olha assim, poxa, obedecer os mandamentos agora, deixou de ser aquela palavra de Jesus para trazer descanso, para virar agora o quê? Um legalismo, uma obediência. Não, meus amados, não é legalismo, é amor. Eu amo Jesus. E se eu amo Jesus, eu obedeço os mandamentos dele. Mas há uma coisa interessante nisso. Porque assim como eu, você que está na caminhada com Jesus, e você que talvez não esteja, mas porventura o Senhor está trabalhando no seu coração e talvez você já esteja vindo para esse caminho, há algo interessante. Nós vamos descobrir o quê? Que nós não conseguimos cumprir todo o mandamento de Jesus. Ora a gente cai num lado, ora a gente cai no outro, porque somos pecadores e falhos. Mas as questões que envolvem isso são importantes, porque Jesus disse assim, olha, eu vou, mas o Pai vai mandar, eu vou pedir, o verso 16, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Essa ida de Jesus aos céus, esse retorno de Jesus ao Pai, envolve algo interessante. Jesus ia pedir ao Pai, o Pai mandaria, e é isso que ele fez. Um outro conselheiro, né? Numa outra tradução, um outro consolador, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, olha só, Jesus dá os mandamentos para quê? Para serem seguidos. Ele fala assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, o verso 21, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, o relacionamento envolve obediência a Jesus. Mas como nós somos falhos e pecadores, há algo interessante. Porque Jesus fala àqueles discípulos, olha, eu vou,
certo? O verso 25, ele fala assim, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. O verso 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo de Deus, enviado por Deus, vai habitar em vocês e vai trazer um ensino para a vida de vocês e mais, vai lembrar tudo que eu ensinei. Então, qual que é a dádiva, qual que é a bênção no cristianismo? Nós não estamos sozinhos. E essa obediência à palavra de Jesus, ela não acontece sozinho, na nossa própria força, mas direcionados pelo Espírito, pelo outro conselheiro que o Pai manda, que o Pai enviou os discípulos, que o Pai tem enviado a todo aquele que Ele chama, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que ensina, aquele que revela o caminho do Pai ao nosso coração e aquele que vai ajudar a gente na obediência. Então, a palavra de Jesus para eles era para trazer conforto. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar, depois eu vou vir buscar vocês. Vocês não vão ficar órfãos, eu vou vir buscar vocês. Mas enquanto eu vou, sejam obedientes, caminhem, ouvindo, lembrando, obedecendo a minha palavra, vivendo conforme eu ensinei vocês. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou mandar outro conselheiro, outro que vai estar com vocês, vai habitar em vocês, vai ensinar vocês, vai trazer lembrança do meu ensino a vocês, vai me revelar o coração de vocês, o Espírito Santo. Então, descansem nisso. E aí Jesus traz algo interessante, né? No trechinho aqui, no verso 28 em diante, né? Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Né? Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai. Fiquem contentes com isso. Fiquem contentes com isso. Porque eu estou deixando o Espírito para habitar em vocês, para cuidar de vocês, para ensinar vocês. Mas há algo interessante ainda que Jesus fala, né? Verso 27. Deixo-vos a paz a vocês, né? Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Como ele começou o texto, né, aquele trecho, ele vai para o final dizendo isso. Não se perturbe o coração de vocês. Eu deixo a paz. E não é uma paz como o mundo. É a minha paz, ou seja, a paz de fato e de verdade está em Jesus. Jesus é a paz que não é condicionada a nada. Jesus não é a paz que depende do ambiente. Jesus não é a paz que depende das circunstâncias. Jesus não é a paz que depende das pessoas, dos governantes, da sua família. Jesus não é a paz que depende de você não ter problemas. Jesus é a paz que existe em meio a dificuldades, em problemas, em qualquer circunstância, diante de qualquer pessoa, diante de qualquer momento da sua vida. Jesus é a paz verdadeira. Então, descanse em Jesus. Essa é a palavra dele para os discípulos lá e é a palavra dele para nós, seus seguidores hoje. Deixa a paz não como o mundo, que depende das coisas. A paz do mundo é circunstancial, é temporal, é momentânea. Mas a paz de Jesus é eterna. Ela existe sempre. Se a gente olhar para ele, a gente vai descansar nele. Então, Jesus chama os discípulos para isso. Olhem para mim. E Jesus nos chama hoje também. Olhe para ele. Olhemos para ele. Eu e você, olhemos para Jesus. Confiemos na palavra, na promessa dele. Creiamos nele. Entendamos que ele é o caminho e descansemos nesse caminho. E ele revela o Pai a nós, então olhemos para ele, busquemos na palavra, enxergar Jesus, enxergar o Pai através dele, descansemos no Conselheiro, no Consolador, o Espírito Santo, que ensina tudo para nós e encontramos paz em Jesus, por meio do Espírito Santo na nossa vida. Então que Deus abençoe você, que Jesus conforte seu coração, que Jesus traga paz ao seu coração, que Jesus traga direção ao seu coração, à sua vida, à sua família. Deus abençoe. Quero orar por vocês. Senhor, derrama da tua graça, tua bondade sobre a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Pai.
Tem misericórdia de nós, porque somos imperfeitos, ó Pai, e precisamos do Senhor na nossa vida. Mas, de uma certa forma, Pai, queremos descansar através desse texto, na pessoa, na obra de Jesus. Nos ajuda a descansarmos em Cristo, Pai. Cada um de nós, cada família, cada lar que ouve essa palavra, derrama da Tua bondade e graça para que eles descansem em Jesus também, Pai. Porque Jesus realmente traz paz, paz verdadeira, conforto, consolo ao nosso coração. E obrigado porque o Teu Santo Espírito habita em nós, o Teu povo, e podemos, por Ele, sermos dirigidos, guiados, mas também consolados, confortados por Tua bondade e graça. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, compartilhe o vídeo.